Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e estaremos dando continuidade à nossa série sobre o livro de Apocalipse. Hoje veremos no primeiro capítulo o autor da revelação, o próprio Jesus Cristo. E como já é de nosso costume, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, louvado e santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha o teu reino. Seja sempre soberana a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos dando continuidade a esta nova série de vídeos, agora sobre o livro de Apocalipse. Por favor, Senhor, seja conosco. Nos concede o teu Santo Espírito. Mas para tanto, te pedimos primeiramente pelo teu perdão, pois reconhecemos que somos falhos, indignos, e não é o nosso desejo aqui falar nada por nós mesmos, mas desejamos sim que o teu Santo Espírito nos use. Queremos ser apenas instrumentos em tuas mãos. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. Nos capacita. E também prepara os corações de todos aqueles que estarão assistindo esses vídeos. E o que nós, por nossas limitações, não conseguimos transmitir, quanto aos assuntos de cada etapa, que o teu Santo Espírito possa acrescentar a cada um. É o que te pedimos e já de antemão te agradecemos, em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, como dissemos no vídeo anterior, para a interpretação profética do livro de Apocalipse, nos utilizaremos do método escatológico historicista, o mesmo método utilizado pelos primeiros reformadores, a partir do século XVI, o qual busca na história o cumprimento das profecias bíblicas. Método este que foi perdendo espaço para outras formas de interpretação a partir do século XIX. Atualmente, são poucos os que se utilizam deste método. A grande maioria das denominações se baseiam em métodos criados mais recentemente e nas tradições, se afastando assim do fundamentalismo bíblico. Nós, tal como os primeiros reformadores protestantes, acreditamos na Bíblia como única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Ao contrário da grande maioria, nós nos afastamos das tradições, pois é o nosso desejo, ainda que indignos, ouvir a voz do Criador. E para isso vamos ousar examinar as Escrituras. Mas não será uma leitura superficial. Vamos cavar fundo, buscando nela a vida eterna e o testemunho de Jesus Cristo. Buscaremos conhecer a verdade que liberta, pois queremos sim encontrar o caminho para a vida eterna. E esta busca será através dessas revelações do próprio Jesus Cristo, o autor da revelação. O primeiro capítulo do livro de Apocalipse é uma introdução ao livro inteiro. Os três primeiros versos são um prefácio deste primeiro capítulo, e o primeiro verso é a chave, não só para o livro de Apocalipse, mas para todos os livros proféticos da Bíblia, pois mostra como toda a profecia é dada. Neste primeiro verso, é dado o título do livro, o autor da profecia, seu objetivo e o agente de Deus que divulga a história dos eventos futuros. Vamos ao texto bíblico? Pode ler os três primeiros versos para nós, pai? Sim, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Obrigado. O livro de Apocalipse trata da manifestação, da revelação de Jesus Cristo. É um desdobramento, ou testemunho, da vida do Deus homem. Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Muitos profetas antigos já haviam predito sua missão aqui na terra e o chamavam de Emanuel, que significa Deus conosco. Através de João foi manifesto o mistério de Emanuel, esta união do divino com o humano. O livro inteiro de Apocalipse é uma explicação da vida divina que Deus colocou em um molde humano e o deu ao homem por toda a eternidade. A humanidade de Cristo se tornou necessária a fim de que o divino pudesse assim proporcionar à humanidade caída um meio de salvação, pois sem a divindade, a humanidade se encontrava perdida, e foi somente pela união de ambas,
divindade e humanidade, em Cristo, o que tornou possível a nossa salvação. Como descrito por Haskell, a união formada em Cristo nunca será cortada, pois a Igreja, a qual deu origem aos seus ensinamentos, é filha de Deus. E a história da Igreja é a história de Emanuel, o próprio testemunho do mistério da piedade. Pois ainda que Adão tenha sido feito à imagem de Deus, sendo assim filho de Deus, por meio do pecado, este laço de filiação foi cortado, e a sua descendência passou a nascer em pecado. No entanto, Cristo, o segundo Adão, através de seu testemunho, passou a ser novamente filho de Deus. E a Igreja, a única gerada por Cristo, tornou possível a descendência de Adão participar novamente da natureza do Pai. É esta Igreja que permanecerá diante do mundo até a sua breve volta, dando testemunho do próprio Emanuel. E esta família nunca se extinguirá. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Assim sendo, a verdadeira igreja, aquela mulher, qual o dragão se irou e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta igreja de verdadeiros cristãos, os quais nasceram da semente, ou seja, dos ensinamentos de Cristo, os que em nossos dias ousam guardar os mandamentos de Deus e permanecer no testemunho de Jesus Cristo. São estes que dão continuidade à obra do Salvador, através do testemunho de suas próprias vidas. É a história desta verdadeira igreja a essência da revelação dada a João pelo anjo Gabriel, assistente de Cristo, aquele membro da hoste celestial, cujo dever há muito foi dar a conhecer o ministério de Deus aos seus servos, pois Deus deseja que os seus filhos e filhas compreendam a natureza de sua lei e sua maneira de trabalhar. Perto do fim do primeiro século, Gabriel foi convidado a revelar ao profeta de Patmos os sinais, ou símbolos, pelos quais João poderia entender a história da obra de Deus na Terra. Deus se revela ao homem de várias maneiras, por meio da natureza, que é um espelho da divindade, pela palavra, que revela o caráter de Deus na linguagem humana, e pelo testemunho de Jesus Cristo, que é a própria palavra, em forma humana. Além dessas três formas com as quais Deus se revela a seus filhos e filhas, sua igreja possui ainda as providências e a guia do Espírito de Deus. Nesses três primeiros versos, João testificou da palavra de Deus, como escrita e vivida em Cristo, como testificou também do testemunho de Jesus Cristo, que, como declarado em Apocalipse, no capítulo 19, no verso 10, é o espírito de profecia, o qual, da mesma forma, testificou dos sinais que Gabriel apresentou em visão. Uma bênção celestial é então pronunciada sobre aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam essas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Uma vez que se trata de uma revelação de Jesus Cristo aos servos do Altíssimo, deve ser necessário que o assunto escrito por João possa ser compreendido não por todos, mas por aqueles que são seus servos. Estes entenderão a profecia, pois toda a doutrina necessária para a salvação foi dada nesta revelação. A bênção é então pronunciada sobre os servos a quem é enviada, uma bênção eterna. Voltemos ao texto a partir do verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele, que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, vamos a mais algumas considerações do dedicado evangelista Stephen Haskell sobre esses versículos. Notem que este Filho de Deus certamente fala na linguagem do céu. Pode ler para nós, Pai? Sim,
Enquanto João olhava para o litoral da Ásia Menor, surgiu diante dele a imagem das companhias de crentes que estavam em pé pela verdade, no meio da escuridão pagã. Ele amava os seguidores do seu Senhor e, por meio dele, Cristo enviou uma mensagem a cada uma das 7 igrejas que estão na Ásia Menor. O Espírito usou cada uma destas igrejas para representar os 7 períodos da história da obra de Deus na Terra, até o encerramento da história deste mundo. Havia um significado peculiar na localização destas igrejas. A Ásia Menor, ou particularmente a porção ocidental da península, a que o termo Ásia é aplicado no livro de Apocalipse, no verso 4, era o local ideal para o início da propagação do cristianismo dali para o mundo. Tratava-se de uma posição correspondente à que ocupa a Palestina na história da nação judaica. Quando Deus desejou tornar a raça hebraica o principal governo da terra, ele escolheu para a sede deste governo uma posição incomparável a qualquer outra parte do globo. A Palestina era uma rodovia entre o sul e o oriente, e entre o oriente e o ocidente. Quando o poder de Deus passou desta nação para a igreja cristã, a Ásia Menor tornou-se o centro das atividades e a base desta operação. Nestas cidades do mar, e em Éfeso, acima de todos os outros lugares, judeus e gentios se encontravam em pé de igualdade. Toda nacionalidade, pardos, medos, elamitas e moradores da Mesopotâmia, representando o extremo norte e leste, encontravam-se no comércio com cidadãos de Roma, Egito, Cirene e homens do sul e do ocidente. Nesses mercados ocupados, a fé cristã penetrou, e a partir desses centros, o conhecimento de Cristo foi espalhado para todo o mundo. Jeová, o grande Eu Sou, o qual apareceu a Moisés em uma chama de fogo no meio de uma sarça, o Pai de todos nós, o qual nos encontra onde estamos, ele, o sempre presente, soprou suavemente sua bênção sobre as igrejas chamadas pelo nome de seu Filho, e também dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. E através de Jesus Cristo, a manifestação visível deste Espírito, veio o cumprimento da graça e da paz aos grupos que deveriam ser conhecidos pelo nome do ungido. Aqui está escrito o nome do autor da revelação. Ele, que hoje testemunha para nós na corte celestial, o qual é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. A ele, que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, ele, que na terra foi desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, era na verdade o príncipe dos reis da terra. Esse mesmo Cristo tinha, por sua providência, feito com que os homens reconhecessem o fato de que o Altíssimo governa no reino dos homens. Nenhum governante na terra reina independente do Senhor do céu, pois todo o poder pertence a Deus, e os poderes que existem são ordenados por este Deus. Por esta razão, os homens são exortados a orar por governadores e reis, para que haja paz na terra. Aqui está a posição para a qual ele nos chama. Nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. E, no entanto, quando esteve na terra, disse: o maior entre vós será o menor, e quem governa como o que serve. Os coerdeiros com Cristo governam enquanto estão na terra, mas sua autoridade aqui é em virtude do poder de uma vida sem fim. E eles são líderes, não em um sentido físico, mas no domínio espiritual. O cetro que dominam não é carnal e temporal, mas eterno. A posição está acima dos poderes terrestres. E a parte maravilhosa é que, no mundo, que está nas mãos do príncipe do mal, Cristo tem uma parte de reis e sacerdotes, um reino dentro de um reino. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. O olho do profeta varreu a Igreja e, ao ver o poder do Evangelho, em êxtase exclamou: ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade,
domínio e poder, agora e sempre. Amém. Ele viu, em um só olhar, o fechamento da história da terra, a chegada do Filho do Homem em poder e grande glória. Ele viu, novamente, aquela multidão irritada que se juntou no jardim do Getsêmani e rudemente aborreceu o seu mestre. Viu a turba zombadora sobre a cruz e o soldado que atravessou o lado de Jesus. Mas, enquanto observava desta vez, houve o grito amargo daqueles que rejeitaram o Salvador da humanidade. E, à medida que olhava, ouviu as palavras: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão, ou equivalente, ocorre 4 vezes neste primeiro capítulo. O sábado foi um dia precioso para João. Foi especialmente estimado, nunca se esquecendo do sábado no qual o seu mestre descansou no túmulo. A preparação para este sábado foram as horas amargas no Calvário. O dia em si era de extrema solidão, porque o evangelho da ressurreição não fora compreendido. Deveria ter sido um dia de alegria, e depois que o Salvador veio do túmulo e a luz do seu semblante voltou a descansar sobre os seus seguidores, viram com mais clareza do que nunca que o sábado não era apenas um lembrete da criação, mas também comemorava a redenção. Tornou-se a verdade central em transmitir a vida de Cristo. Para João, em Patmos, foi um dia de santa alegria. O Salvador veio divinamente perto, e enquanto João contemplava cenas em sua própria associação com Cristo, seu coração se acalmava com louvores. Na imaginação, ele ficou junto ao Rio Jordão e viu o batismo do Espírito Santo. Novamente, ele estava no Monte da Transfiguração. Viu também o rosto dolorido do Mestre enquanto eles estavam sentados ao redor de uma mesa naquela noite passada. Uma agonia passou por ele quando se lembrou do julgamento, da condenação e da morte. No entanto, esse sentimento foi substituído pela alegria da ressurreição e pela lembrança das últimas palavras de Cristo, que diziam que ele retornaria nas nuvens. O amor de João por Cristo era tão forte que parecia que seu mestre certamente deveria falar com ele novamente. E ele ouviu atrás dele uma grande voz como de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o para as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele falava em tons de trombeta, como a música mais clara, e a voz era como o som de muitas águas. Contudo, ainda assim, para João, ele era o mesmo Jesus que conhecera na Galiléia e em Jerusalém. Não mais desprezado, zombado e rejeitado, mas estava agora no meio dos 7 candelabros, as igrejas, e a luz delas era o reflexo de Cristo. Ele estava vestido não em um manto púrpura, mas com uma roupa de justiça, de brancura deslumbrante, cingido sobre os lombos com o cinto dourado da verdade. A pureza do próprio Deus cercou sua testa com uma auréola de luz, e sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Os cabelos brancos, que na velhice são uma coroa de glória, mesmo na presença de pecado e decadência, são um sinal de salvação através do amor de um Redentor. O poder da vida dentro de seus olhos era como uma chama de fogo, e seu caráter ainda é retratado pelo fato de que seus pés brilhavam como o metal mais brilhante, purificado 7 vezes. Seus passos foram atendidos por luz e calor, e seu semblante brilhava acima do brilho do sol. O brilho de nosso sol é uma figura da luz do próprio Deus, brilhando diante de Jesus Cristo. Nos seres humanos, a luz do olho revela a vida interior e, em um homem, o semblante testemunha contra ele. Assim, em cada detalhe da descrição de João, é revelada a profundidade da espiritualidade, o poder do Deus da vida. Embora esta seja uma descrição da aparência pessoal de Cristo, ela também retrata o seu caráter. Aqueles que continuam a revelar Deus na terra devem, por meio dos méritos de Cristo,
manifestar o mesmo caráter que as epístolas vivas, conhecidas e lidas de todos os homens. O manto da sua justiça deve cobrir as fragilidades e imperfeições humanas. A verdade de Deus deve ser a regra da vida. Purificado pelo sangue de Cristo, o pecador torna-se tão branco como a neve. Como ele foi feito perfeito pelo sofrimento, também a igreja será purificada pelas chamas da aflição. Será irmã com João, companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo. Aquele que falou com João foi o que ordenou criação, e os mundos surgiram no espaço. Cristo agora estava ao lado de João, e o profeta, vendo a sua glória, caiu a seus pés como um morto. João andou com Jesus quando estava na terra. Pediu diretamente para se sentar ao seu lado em seu reino. Neste instante, a glória de sua presença domina João, mas Jesus coloca sua mão direita sobre ele. Aquela mesma mão que tantas vezes descansava lá antes, e com uma voz que João reconhece como a mesma com a qual o Mestre falou às ondas tempestuosas da Galiléia, Jesus diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. A mensagem que João recebeu para dar às igrejas é uma mensagem de triunfo sobre o pecado, a morte e a sepultura. É a vitória da verdade sobre o erro. Cristo apareceu caminhando no meio dos castiçais que simbolizam as igrejas. Ele segurava em suas mãos as 7 estrelas ou anjos, que dirigem o trabalho das igrejas e são portadores da luz do seu trono para aqueles que representam a obra do céu na terra. Deus olhava para a igreja cristã da mesma maneira que olhava para Cristo nos dias de sua vida na terra. Assim como ele foi atendido por um anjo, a igreja é guiada pelo Espírito de Deus e pelo testemunho deste Espírito. Em dias de triunfo, os anjos assistentes cantam a canção que encheu as planícies de Belém na noite do nascimento de Jesus. E em dias de perseguição, provações e desânimo, os anjos levantam as cabeças cansadas. E assim como Gabriel ministrou a Cristo no deserto e no Getsêmani, a igreja completa o trabalho iniciado por Cristo na carne. A vida de Cristo representa a história da igreja. Abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Obrigado. Bem, após essas inspiradas considerações do pastor Haskell e dando continuidade ao texto do livro de Apocalipse, acompanharemos agora, nas palavras de João, este encontro com o nosso Redentor e a visão a qual ele testemunhou. Tenho a certeza de que após essas considerações, vocês terão uma melhor compreensão sobre este assunto. Verso 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Aqui, João se dirige às suas irmãs, as 7 igrejas, para as quais estão previstas tribulações, mas também para quem o reino está prometido. Verso 10: Eu estava no Espírito, no dia do Senhor. Ou seja, João teve esta visão em um sábado. E ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui, o próprio Jesus Cristo se apresenta a João e o instrui a escrever sobre o que vê em um livro, para que seja enviado para as suas igrejas. Vejamos como foi este encontro. Verso 12: E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos
eram como uma chama de fogo, e seus pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E, quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, sou o primeiro e o último. Eu sou ele que vive, e que estava morto. E eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Vimos aqui que João reconheceu que era o próprio Jesus Cristo que falava com ele, e ao se voltar para vê-lo, percebe que ele se encontrava no meio de 7 candelabros de ouro, os quais representam as suas 7 igrejas. E então passa a descrever o Filho do Homem. E tal como vimos nas palavras de João, acrescidas nos comentários do escritor Stephen Haskell, sua aparência tem relação direta com o seu caráter. E sua presença fez com que João caísse como um morto. Ao que o Senhor, colocando a sua mão direita sobre a sua cabeça, disse o que costuma dizer a todos quantos o amam: Não temas, declara ser o princípio de tudo, e que não haverá outro depois dele. Sim, ele estava vivo, esteve morto, e eis que vive para sempre. Amém. Ele tem agora as chaves do inferno e da morte. E então instrui a João que escreva as coisas que estava a ver, as que são e as que hão de acontecer. E declara que o mistério das 7 estrelas que João viu em sua mão direita são os anjos que acompanharão as suas 7 igrejas. Pois tal como Gabriel acompanhou o nosso Redentor, haverá um anjo para cada uma de suas 7 igrejas, representadas pelos 7 candelabros de ouro vistos por João em torno de Jesus Cristo. Sabem, há muitos irmãos e irmãs em Cristo que pensam que o fato de se colocarem ao lado de Jesus Cristo fará com que sejam prósperos e não tenham problema neste mundo. Mas isso não é verdade. A verdade é que, como dito no verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ao nos posicionarmos pela causa do Mestre para pregarmos a palavra de Deus como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos e tendo a fé de Jesus Cristo, para isso nos assumiremos também como inimigos deste mundo. Sim, se sentirão incomodados conosco, e assim também passaremos por tribulações, sofreremos perseguição, e tal como João, que se encontrava na ilha que é chamada de Patmos, não teremos vida fácil. Para isso, João, como vimos nos comentários do historiador Stephen Haskell, foi preparado e agora estava apto para receber o Apocalipse, ou seja, a revelação de Jesus Cristo para as suas igrejas. E o que ele viu foi escrito neste livro e enviado para as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia, as quais existiram literalmente nos dias de João, e ficam geograficamente onde hoje se encontra a Turquia, mas que profeticamente se referem também a 7 períodos históricos distintos, pelos quais atravessariam as suas igrejas durante a história deste mundo. Pois percebam, João foi instruído a escrever tanto as coisas que são, como também as coisas que hão de acontecer, entendem? Veremos já, a partir do próximo vídeo, através do que foi revelado para cada uma das 7 igrejas, como também pelos 7 selos e pelas 7 trombetas, as tribulações pelas quais passariam as suas igrejas, para assim dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Salvador na pregação em testemunho do Evangelho do Reino, até o conflito final entre Cristo e Satanás, passando pela segunda e terceira vinda de Cristo,
após as quais o reino será estabelecido por toda a eternidade. Assim seja. Bom, por hoje foi isso. Nós interromperemos provisoriamente os vídeos de estudos por temas para poder nos dedicar ao livro de Apocalipse. E já no próximo vídeo, daremos início às revelações dadas às 7 igrejas, para as quais esta carta foi destinada. Oremos. Senhor, te somos muito gratos pela feliz oportunidade de permitir participarmos da tua obra, ainda que indignos. Por favor, Senhor, nos perdoa. Nos concede sabedoria e discernimento. Nos concede o teu Santo Espírito. Nos transforma, nos capacita e nos usa na tua boa obra. É o que te pedimos, agradecidos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém.